Alô, alô, ouvintes da Pop Rio FM 98.7. As suas manhãs agora têm mais cor, alegria e informação com o programa 100% Educação. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, sob a direção do querido professor Armando Pinheiro Guimarães e com a apresentação do jornalista e radialista Paulo Marinho. Um oferecimento especial de Camélia Flores, Colégio Pinheiro Guimarães, Vidraçaria Bento Lisboa, Chapelaria Alberto, Mercearia Silveira Martins, Advogada Marcela Santoro e Luz Publicidade. Fica ligado na Pop Rio FM, porque aqui a educação tem vez e voz. 100% Educação. Hoje na apresentação, Paulo Marinho. Olha, eu aqui de novo, aqui pela Rádio Pop Rio 98.7 FM, né? Vamos até o meio-dia aqui, levando muitas informações para vocês. E estamos aqui com jornais aqui. Temos o jornal a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Recomendo ler a coluna do nosso Rui Castro, né? Na Folha de São Paulo, aliás, na página 2. A coluna dele está muito bem feita, né? E com inteligência, com equilíbrio. O nosso Rui Castro faz a coluna há mais de 10 anos no jornal, a Folha de São Paulo, né? E neste dia, nesta terça-feira, 18 não, rapaz, 16 de setembro, e nós estamos aqui, rapaz, já estamos na metade do mês de setembro, ultrapassamos o mês de setembro, que tem 30 dias, né? E diz aqui, ó, ecos do julgamento, Mota vê anistia ampla, sem fôlego na Câmara após condenações. O Bolsonaro receberá Tarcísio e outros aliados, e o Valdemar Costa Neto, aquele que teve preso, e agora é amigo do nosso... Ele é do PL, é amigo do Bolsonaro, é amigo da Michele, entendeu? E ele está segurando o partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu para sair candidato à presidência da República, né? Ganhou e depois não ganhou mais também, né? Teve aqui essa briga louca com relação a dizer que as urnas foram fraudadas e não tinham provas, e acabou também todo o governo do Bolsonaro em 4 anos foi dividido entre brigas, muitas brigas e poucas determinação. Você não via mais no governo do Bolsonaro uma situação calma e que pudesse ser vista as coisas na educação e na saúde, principalmente. E eu tenho uma decisão minha fixa, né, com relação a esses nossos governantes que estão aí. Todos eles. E bota a cabeça no lugar, porque nenhum deles... Só você trabalhando com educação e saúde, nós vamos melhorar esse país. O camarada que estiver do teu lado, cuspir no chão, você fala, meu amigo, não faça isso. Tá. O camarada que está do teu lado, jogou o papel no chão, do lado de uma lixeira, meu amigo, não faça isso. Entendeu? Tudo isso é ótimo. A educação, o início de tudo. A boa educação cabe em qualquer lugar. Você pode ter certeza disso. O programa aqui se chama 100% Educação, para ter esses bons ensinamentos. Não pode um camarada estar cuspindo no chão, jogando papel no chão. É uma coisa que não pode existir entre o ser humano. E aí, qualquer coisa, a educação começa por aí. A criança não pode estar... não, meu filho fez xixi na rua. Olha, eu passei viajando, eu procurei dando uma olhada nessa situação. É impressionante. Eu fui na Itália, fui na Espanha,
saí na Suíça, rapaz. Lá em Berna. Você não vê uma pessoa apertada fazer xixi na rua. Eu nunca vi. Eu ficava olhando assim, que coisa. Era impressionante. E aqui, mas é uma fedentina, é gente dormindo na rua. E as nossas autoridades jogando a responsabilidade, jogando tudo em cima do povo, que já é uma cabecinha meio conturbada. E aí, deixando eles aí na situação que estão, é impressionante. O que é que vão fazer no subúrbio? Não se tem uma assistência médica para essas pessoas que saem de uma situação de igual a menina de 14 anos, já tem um filhinho. Aí, com 16, outro filhinho. Com 19, outro filhinho. Com 21, outro filhinho. Tudo com homem diferente. Isso é educação. Porra, tem que chamar. Olha, quer ter filho? Segura essa onda. Não pode mais estarmos aí, essa gente toda. E depois fica jogando na conta dos avós, das tias. E vão levando de uma maneira até agressiva. Se você fala alguma coisa, aí a moça virar a falar dos 3 filhos, e alguém perguntou para os filhos qual era, onde estava o pai. Aí a mãe virou e falou assim: quando for assim, diz que seu pai morreu. A mulher para a criança, rapaz. Ô, Fábio, a mulher falou para a criança do meu lado. Falou para que a mulher estava com 3 filhos. Um com cada pessoa? O rapaz chegou, olha bem, observe bem, o rapaz chegou e ele pediu um dinheirinho, o garotão chegou, e ele deu assim, 50 centavos, o garoto. E aí, o rapaz questionou: pô, onde está seu pai? Aí a mãe, ele não falou nada, mas aí a pessoa já tinha ido embora, mas a mãe virou e falou: quando perguntarem isso, diz que seu pai morreu. Olha que coisa de louco isso. Isso é muito chato. É triste. É triste isso. Problemas familiares sempre vão existir. Eu passei por uma situação parecida. Eu ouvi meu irmão falar que eu tinha morrido. O porteiro. Então, eu fiz algo que eu não deveria ter feito para tentar resolver o problema, mas não resolvi, continuo do mesmo jeito. Mas família é isso mesmo, entendeu? Mas ele já não tem mais família. Isso aí não é... Ô, Fábio, você vai me desculpar, mas isso é questão de, além de ser educação de familiar, é uma questão, sabe de quê, Fábio? Que você começa a ver que a situação está lá embaixo, nós estamos num baixo nível tão grande, entendeu? Que aí o doutor Leonardo, às vezes, fica questionando determinadas coisas, mas não ensina as pessoas. As pessoas não estão ensinando as pessoas Paulo Marinho, decente a se comportar. Entendeu? Não, é porque é negro e tal. Não é porque é negro. É o branco, é o negro. Entendeu? Naturalmente. A educação entra em qualquer lugar. Por exemplo, hoje eu descobri que quem é solteiro, quem mora sozinho, para conseguir Bolsa Família, só se alguém que já está cadastrado sair. Porque a verba foi transferida para o governo do Estado. Isso é uma informação, isso é real, tá? Só pode se alguém for sair. Então, enquanto isso, tem milhares de pessoas que moram sozinhas precisando e estão aí. Mas quem está com a gente agora é o doutor Leonardo. Já está, doutor Leonardo? Já. Deu o bom dia para ele, Paulo Marinho. Doutor Leonardo, bom dia.
Bom dia, Paulo Marinho. Eu já tenho a solução para as duas indagações, sua e do Fábio. Pega duas pessoas que estão sozinhas e dizem que elas moram juntas. Já dá para poder receber o Bolsa Família e cada um ganha metade, entendeu? Melhor do que ganhar 100% de nada. Não é uma solução, Fábio? Seria uma solução, mas para mim é antiético. Para mim não Eu sei, rola. mas É o chamado jeitinho brasileiro, doutor Leonardo. eu sei, pastor. Tem duas pessoas que são necessitárias de uma assistência social. E eles acham que tem que ser uma pessoa que tenha família. O que é mais justo do que juntar essas duas pessoas e cada uma dividir o benefício? Isso daí é antiético em que? Se as duas pessoas são necessitadas. Antiético é se não houver necessidade. Se a necessidade for real, não é antiético. O que está se fazendo é tentando elidir essa burocracia aí que mata, que quem tem fome tem pressa. As pessoas precisam de sua dignidade. Não é essa burocracia que eles criaram aí, entendeu? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Em relação ao caso que o Paulo Marinho estava falando da mãe que disse para o filho que orientou para que ele dissesse que o pai estava morto, eu vi isso também, o Paulo Marinho. Mas sabe onde foi? No Colégio Eleven, em Brasília, sabia? Que estudam filhos de autoridade, né? E uma criança era filho de um deputado, né? E aí a professora perguntou: aonde está o seu pai? Aí o pai, eu acho que estava meio na papuda, estava com problema lá. E aí a mãe fez como você falou, bom, ela orientou, você, ó, diga que seu pai está morto, viu? Mas o pai dele era da papuda, entendeu? Felizmente, isso daí também acontece, Paulo Marinho, sabia? Essa positivamente, até a mulher mente, né? Também. É uma coisa que fica uma situação, você botar uma criança para fazer esse papel, entendeu? Não vai terminar bem esse tipo de conversa, você está entendendo? Porque o rapaz já tinha ido embora, tinha dado 50 centavos para ele. E deu perguntando, e depois questionou: e onde está seu pai? E ele aí, o garoto titubeou, mas ele foi embora. Aí a mãe, logo depois, quando for assim, diz que seu pai morreu. Olha como é que a situação, a gente defende tanto, nós defendemos tanto essa população, que eles precisam tomar um choque também da realidade, de uma certa educação. É por isso que nós conversamos muito aqui, mas nunca o nosso objetivo, nenhum dos governos aí tomaram como prioridade educação e saúde. Entendeu? O resto é tudo, tem que fazer isso. Senão, acabou a situação. Olha, acabou o Brasil, acabou. Eu fui à Suíça, em Berna, não vi um camarada fazendo xixi na rua, jogando papel no chão. E tinha campanhas publicitárias. Aqui, lá atrás, nós tivemos uma campanha publicitária chamada Sugismundo. E aí, o homem que era chamado, o aluno que era chamado de Sugismundo, era vergonhoso. Entendeu? A mulher não gostava nem de chegar perto dele. Está entendendo? Era uma coisa de, olha o Sugismundo aí. Por quê? Ele aí começou a andar, ele começou a ficar envergonhado, porque o homem é produto do meio. O homem é produto do meio. Por mais que você fale, dinheiro é bom, tudo bem que é bom. Mas se você não tiver uma educação financeira, você vai dançar também. Porque você vai pegar aí qualquer mulher da vida e vai gastar, vai fazer, você é o bonzão, mas aí o dinheiro acaba. Sim. Entendeu? Educação financeira. Aí, se o camarada não tiver uma educação financeira, vai ficar pedindo, vai ficar... Você aí tem que educar as pessoas. Eu aqui agora mesmo, o Fábio agora está fazendo aqui o programa, que às vezes eu não tenho tempo de fazer mais aqui, e eu acho que ele tem que ter a responsabilidade
Estou fazendo o programa 100% Educação. E avisar os amigos. Não, mas eu não estou sem dinheiro. Avisar os seus amigos que aí o sucesso vem. O sucesso vai chegar. Entendeu? E aí nós temos que fazer isso. O homem é o produto do meio. Ontem mesmo nós estávamos lá no show do Fagner, lá em Ipanema, no Piano de Bar. Ipanema, sentimos lá. Foram lá no Capão? Vocês foram lá no Capão? Entrei com ele lá, um show maravilhoso. O Capão deu uma gorjeta a vocês? Deu uma gorjetinha? Deu uma gorjetazinha? Deu uma atenção? Não utilizamos desse artifício com ele, não. Mas ele tratou. Não, mas eu digo que a pessoa vai lá prestigiar o Paulo Marinho. Uma bicadinha de leve, tremoço. Assim, mas o objetivo foi prestigiar o Fagner. Não precisou. Não, eu sei, mas entre um prestígio e outro, uma bicadinha e um tremoço assim, não faz mal à saúde, Fábio. Né? Da próxima vez, seu Capão. Por favor. Aí dá o negocinho pra molhar a garganta do pessoal. Doutor Leonardo, você é o Brutãozinho, então você tem que respeitar o Brutão maior. Quem está com a gente aqui é o nosso querido Luiz Ernesto. Dê bom dia, Luiz Ernesto, pessoal. Luiz Ernesto chega aqui, Luiz Ernesto é tesoura voadora, ele chega e o doutor Leonardo tem que sair fora ali. Deixa eu só botar uma frase para nossa reflexão. A maior caridade é habilitar o pobre a ganhar sua vida. Olha, quem não gostaria de... Agora, Doutor Leonardo, você escutou primeiro... isso? Você escutou isso, doutor Leonardo? Mas eu vou falar, Paulo Marinho. Qual pai de ter um filho desse? Desse, rapaz inteligente. Mas eu vou lhe dizer, o Paulo Marinho, o pessoal fala muito de pobreza, né? Eu gosto de ver o povo falar em riqueza, que o Joãozinho 30 dizia isso, né? Quem gosta de miséria é intelectual. O pobre gosta de riqueza. Vamos falar de riqueza, meu gente, entendeu? O Luiz Ernesto está nos bastidores, hein? Mandou mensagem aí. Mas nenhuma riqueza surge do nada. Não, isso aí, ó. Não, eu sei, mas quer ver uma coisa? O Amador Aguiar, Paulo Marinho, foi o dono do Banco Bradesco, né? Conheceu ele? Era o dinheiro andando, né? Ele dormiu no banco da praça, sabia? Igual aquela música do Eu Dormi na Praça. Ele dormiu no banco da praça. Doutor, sabia? Ele foi uma ótima pessoa. Estive com ele lá na Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde a associação organizava almoço lá. Onde nós fomos, né? Onde nós fomos. Tem uma foto com ele, entendeu? Era uma pessoa maravilhosa e sabia valorizar as suas amizades. Não adianta você estar do teu lado com amizades que não te acrescenta nada, entendeu? E isso é muito importante. Mas, olha, a amizade que interessa muito é do nosso Luiz Ernesto, que está aí, e que, com toda a educação, esse garoto que começou comigo, ele já estava lá no Jornal dos Esportes. Eu vou dar um bom dia para o nosso Luiz Ernesto Magalhães. Luiz Ernesto, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Hoje vai ter que ser um pouco mais rápido, porque daqui a pouco eu vou trabalhar. Só uma coisa que vocês estavam falando aí agora há pouco, é o seguinte: hoje uma campanha do Surgimundo seria impossível, até porque seria uma verdadeira assédio moral contra a criança. Entendeu? Se a gente observar, a gente for pensar bem o que faziam e como estigmatizava esse estudante, pensando bem, a campanha do Surgimundo hoje seria um tiro no pé, seria um estigmatismo contra crianças, quando na verdade se tentaria educar as crianças, né? O contexto é diferente agora, né? Entendeu? Não, mas mutantes
não podia mudando o que fosse de mudar, né? Uma pedagogia mais adaptada às realidades. Não era possível se conscientizar ou criar uma campanha no sentido de orientação, porque Não, eu isso concordo sim, que, isso sim. mas poderia se mudar o teor da campanha, mas com uma proposta de levar às crianças essa questão da educação, do asseio, porque eu acho que uma das coisas que tem mais força é essa questão não é inculcar, mas é educar, né? Você Entendi. tem muitas utilizações de propostas em diferentes países, não é só no Brasil, não, de propostas no sentido de você conscientizar, né, a família, os adultos, né, porque a criança ela cobra. Nós temos aqui um amigo, aqui, o Paulo Marinho, o Coronel Paulo Afonso Cunha, que ele foi secretário de trânsito aqui do Rio de Janeiro, e ele atribui o sucesso dele, o Paulo Marinho, à educação, à distribuição de cartilhas de trânsito para as crianças, porque o maior fiscal da família é a criança, porque a criança chega assim: mamãe, a senhora não usou o cinto, mamãe, a senhora passou o sinal vermelho, vovô. Então a criança ela tem uma capacidade de ser um crítico desses comportamentos antissociais. E, pelo menos é a minha percepção, pode ser que eu esteja errado. Paulo Marinho, doutor Leonardo, só uma coisa aqui, que é um dos principais assuntos agora de manhã, e vou provocar o doutor Leonardo. Lembra que a gente ontem estava discutindo sobre o TH Joias, o suplente deputado estadual? O negócio do passarinho dele. Então, de olho no passarinho. Não, olha, de olho no passarinho dele, não, de olho em uma operação que envolve 40 mandados de prisão e 270 de busca e apreensão contra uma grande quadrilha de tráfico de animais silvestres. Entendeu? Sei, e um dos acusados é justamente o TH. Então, mas o TH Joia está na cadeia, ele já está na gaiola. Se o TH Joia está na gaiola, ele está na gaiola, mas antes da gaiola, ele está sendo acusado aqui, depois de ser acusado de manter relações diretas com traficantes, descobriu-se que agora ele negociou e adquiriu primatas, símios brasileiros, e apresentou para a quadrilha novos compradores de animais silvestres. Então, mas é o seguinte, passarinho, deixa eu concluir. O negócio é o seguinte: para mim não tem diferença entre um pequeno delito e um grande delito. Mas eu não vi a matéria, o que é? Falar, doutor Leonardo, o que é o seguinte, vamos eu lá. Não vi a matéria. Tá bom, vamos lá. Tem uma operação hoje da Polícia Civil do Rio que envolve mais de 1.000 policiais, que não por acaso se chama Operação São Francisco, né? É uma alusão ao santo com relação aos animais. E aí é coordenado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, com base em investigações de um ano, que o que acontece é uma quadrilha de conexões com outros estados especializada em compra e venda de animais silvestres, o que é também uma prática irregular, o que é uma prática ilegal, o tráfico de animais silvestres. O que a gente está se referindo aqui é o seguinte, é que essa quadrilha, por exemplo, hoje já foram resgatados mais de 600 animais silvestres. Aí a gente parece, animal silvestre, mas é ilegal. É ilegal. Tem tartaruga, tem tucano, tem uma série de animais, símios, entendeu? E um dos acusados é o nosso TH Joia, o Joias, o ex-deputado estadual, que também foi acusado de tráfico de drogas e agora está sendo acusado também de participação de tráfico de animais, adquirindo símios e apresentando outros compradores para uma coisa irregular. Então, um rapaz que não é só porque ele é negro, o rapaz tem problemas aí também com outras coisas, entendeu? Mas uma pergunta, o que é símios? É que eu não quis dizer macaco, entendeu? Mas tudo bem, macacos. Porque geralmente são macacos pregos, entendeu? São aqueles macaquinhos pequenos, entendeu?
Ao todo foram identificados nessa quadrilha 145 suspeitos. Entendeu? É gente pra caramba. Entendeu? E o que acontece? Uma pergunta. Por que o pessoal, rapaz, fica nesse negócio de animais, adota uma criança, que o Paulo Marinho estava falando, né, Paulo Marinho? Em vez de dar esse dinheirão aí para traficar animais, né, o Paulo Marinho? Dá para ajudar a criança. O Paulo Marinho estava contando um caso de uma criancinha que estava com a mãe, né, Paulo Marinho? Por que essa gente que tem esse dinheiro todo para dar para animais, eles não ajudam uma criança carente, não vai fazer alguma coisa pelo próximo, né? Um ser humano? Desculpe, aí quem gosta de animais, mas esses daí não gostam, eles são traficantes. Eu falo assim porque gastam dinheiro, né? Ninguém trafica um animal desse de graça. Isso envolve dinheiro, né? É caro, né? Um macaquinho desses, para ter uma ideia, é um filhote de macaco prego que estava sendo negociado. O valor desse macaco prego chega a R$ 4.500. E aí eu lembro o seguinte, há pouco tempo tiveram matérias que até a própria TV Globo mostrou de como é que se sequestra esses bichos, né? Por exemplo, você tinha duas pessoas que dopavam os animais junto ao Jardim Botânico, ali próximo ao Jardim Botânico. O filhote dopado caía, pegavam, e aí tem inclusive uma imagem que foi mostrada recentemente, que a mãe do macaco saiu correndo atrás do filhote no meio do trânsito, enquanto ele era levado pelas pessoas, entendeu? É uma quadrilha com ramificações interestaduais, entendeu? É aquilo. Como eu vou dizer, crime do pequeno ao grande. Quando a coisa prospera, o perigo é a gente considerar que a coisa é normal. Não é normal. Não. Todo mundo sabe que fumava uma feira de animais silvestres em Caxias e a feira todo dia continua lá. Entendeu? Aí quando você vê uma extensão de uma quadrilha desse tamanho, imagina o que representava na economia do crime, né? Não, isso uma pergunta. Como é que vai ser feito? Porque sabe que eu, às vezes, tenho a impressão, por exemplo, tem a feira lá em Caxias, né? Aí teve essa operação. E como que vai se fazer para que isso tenha um caráter permanente? Porque sabe o que acontece? Eles fazem a operação e aí depois isso não desarticula essa feira. Tinha que proibir essa feira. O Eduardo Paes proibiu aquela feira da Robalto ali naquele esqueci ali o bairro, ali o Acari. E poderiam proibir essa feira em Caxias, porque realmente todo mundo sabe que lá é feira de animais silvestres, mas acontece, não há uma repressão, né? O que ocorre é o seguinte, ali você acaba atacando no varejo, e o varejo também tem que ser atacado, entendeu? Mas eu estou dando um exemplo de uma coisa gigante que foi realizada hoje, né? Então, enfim, e aí o que me chamou a atenção, até para provocar o senhor, que eu gosto de provocar todos os dias, né? Tem o TH Joias. Tem o TH Joias envolvido também, entendeu? Sabe que eu me referi ao TH Joias? É porque, independente dessas acusações que pesam contra ele, às vezes, o que me dá a impressão é que quando um deputado... Eu vi essa acusação recair sobre a Benedita, sobre vários políticos negros, né, que sempre tentavam se criar defeitos, né, que a gente sabia que às vezes não eram só exatamente em razão de uma determinada acusação que se fazia, mas tem-se, às vezes, uma certa vigilância sobre o político. Então, o som está falhando um pouco. O seu som está falhando, Leonardo.
Entrou uma ligação aqui, eu recusei, do doutor Demétrio Habib, mandar um abraço ao advogado, um grande amigo, que eu já retorno ali depois do programa. Mas a questão que eu falei é porque muitas vezes, Luiz Ernesto, a cobrança sobre o negro ela é muito incisiva, entendeu? Muito mais incisiva. Uma breve interrupção, até porque eu vou ter que realmente sair hoje, é bem rápido, que eu vou ter que almoçar para ir trabalhar. O que acontece? Eu só tenho uma opinião sobre isso. Antes de cor, sexo, orientação sexual, profissão, crime é crime. Claro, entendeu? claro. Então, claro, não. Em relação a isso, claro. Então, não se justifica. Né? Eu acho que levantar-se uma questão de discriminação, ou seja, religiosa, ou seja, orientação sexual, ou seja, de cor, crime é crime independente de quem pratique. Entendeu? Então, enfim, essa que é a questão. Eu vou ter que realmente ir, tá, doutor? Tenho uma colocação eu tenho que me preparar para trabalhar. Tá certo. Uma colocação sobre o que o doutor Leão estava falando, para se refletir, tá? É o seguinte: quanto mais lei tem beneficiando algum grupo, mais esse grupo acha que é o bambambam. Bam, bam. Então, o negro rouba. Não estou falando que qualquer um rouba, tá? Pessoal, estou indo, tá? Só despedindo mesmo. Um abraço. Roubar, mas, como vai ter pessoas que vão defendê-lo, o que vai acontecer? Porra, eu tô respaldado. Ponto. Se é isso, acontece com o branco também. Mas o negro está mais em evidência com essas campanhas. É só uma questão para refletir. Mas o negro tomou 338 anos de chibatada. Isso é. A chibata está nas minhas costas ainda, Fábio. Isso é motivo para ele roubar. Doendo aqui. A minha pergunta está doendo ainda nas minhas costas. Roubar? Minha pergunta é essa. Seja branco, a chibata está doendo nas minhas costas ainda. Seja o que for, roubar é crime. E não há dúvida. Não há dúvida. Mas o que acontece é que há o racismo estrutural, há uma coisa, há uma estrutura da sociedade brasileira que tem uma postura de um padrão racial. Isso e como a gente muda isso? Oi? E como a gente vai mudar isso? Como é que faz? Você tem que falar sobre isso. Primeiro fato é você não negar que é um racismo estrutural. Quando você olha para uma favela, tem mais preto ou tem mais branco, Fábio? Não sei, eu nunca frequentei favela. Mas você nunca ficou na porta da favela, não viu? É todo mundo lourinho, de olho azul, na favela. A única vez que eu fui numa favela, para dizer que eu nunca fui, foi numa festa, tá? De uma amiga minha, e eu fui olhado como se eu fosse um ladrão. Foi assim que eu fui olhado. Ué, na favela? Na favela. Foi assim que eu fui olhado. Porque do mesmo jeito que existe discriminação do branco com o negro, existe discriminação do negro com o branco. Então você sofreu o racismo reverso? Não existe, segundo a nossa Constituição, segundo o nosso Supremo, não existe racismo inverso. Então eu não sofri. Mas você sentiu. Eu sofri. Não, mas você sentiu. Não, eu fui discriminado. Mas você se sentiu discriminado? Eu combato qualquer tipo de discriminação. Seja ela, mas você se sentiu qualquer tipo. Então, mas só, você se sentiu discriminado? Não. Sou discriminado. Não, eu estou falando de você no dia. Como é que eu ajo? Sabe como é que eu ajo para não ser discriminado? Eu sigo as regras. Eu faço a minha parte. Então, quando uma pessoa vai roubar, ela tem que pensar 2 vezes antes de roubar. A educação, ela se dá através de gestos. Quantas vezes que o careca do INSS pensou antes de roubar as aposentadorias dos velhinhos? Fábio? Isso é um ladrão. Ladrão tem que ser preso. Então, mas ele é negro. Não importa. Eu não estou aqui julgando a cor dele.
ele é um ladrão. Tanto faz se é negro ou branco. Ele Então, mas roubou, o ladrão negro é um ladrão pobre. O ladrão branco é o do colarinho branco. Esse ladrão do INSS, esse careca do INSS, é os coleguinhas dele lá que estão aí na CPI. Infelizmente, a gente vê que o racismo estrutural é por isso. É porque o pobre ele é um ladrão de tostão. O branco é um ladrão de milhão. Você está falando de duas coisas aí. Uma é o racismo por causa da cor. E outra é a discriminação por causa da sua classe social. São duas coisas diferentes. Só que você está juntando. Não são diferentes, não, Fábio. Você foi na favela, você viu quantos olhinhos de olho azul na favela? Não existe na favela somente negro. Existe branco também. Não existe somente negrão. Com a quantidade. Existe trabalhador também. Com a quantidade. Não quero saber a quantidade. Existe pessoa e faz a diferença. Não, eu não estou falando que quem mora na favela é ladrão. Estou falando que a maioria da população de pessoas que residem nas comunidades no Brasil são de afrodescendentes. Por quê? Sim, porque o pai dele era afrodescendente, porque o avô dele era afrodescendente, porque o bisavô dele era escravo, entendeu? E não deixou herança. Por que eles entram? Por que eles entram entram ali e não saem quando tem dinheiro? Não. A pessoa, vamos mudar de assunto. Ela é produto do meio, como o Paulo Marinho falou. Ela é produto do meio. A favela é um ambiente de pessoas, como você mesmo destacou, que são honestas, estão ali desenvolvendo as suas relações sociais, amizades, ambientado. É um local que as pessoas muitas vezes têm negócios. Só que o que eu estou me referindo é que a favela, a comunidade, é vista sempre como um lugar, infelizmente, de marginais, e não é. E, além disso, então, vamos mudar isso, há uma predileção de pessoas negras. Não, mas olha só, a questão é, vamos mudar. O que eu estou falando é que majoritariamente, Fábio, a favela é um local de pessoas que afrodescendentes. Você não está levando a lugar nenhum, doutor Leonardo. Você está cometendo aqui um erro. Ambos estão cometendo um erro aqui. É uma falta de educação pura que o ouvinte aqui já está falando. Perfeito. A educação e saúde. Enquanto vocês não trabalharem com esse binômio, as coisas não vão melhorar. As coisas começarem a fazer quando começar a fazer determinadas críticas, aí já parte para o partidarismo. Você está entendendo? Nós temos que ter educação e saúde como prioridade. Antes de tudo, é o doutor Leonardo falando com o Luiz Ernesto, é você falando com qualquer pessoa aqui, deixando a pessoa falar. Ontem nós estávamos ouvindo a reprise do programa com o professor, lá o professor doutor Leonardo estava falando, e aí ele me chamou a atenção, o doutor Leonardo está falando e não deixa as pessoas falarem. O Fábio está falando, aí o doutor Leonardo está falando. Isso aí é uma correção que se faz em termos de programa, que é importantíssimo e obedece uma educação. Você está entendendo? Se nós não tivermos uma educação para ouvir as pessoas, esperar, e as pessoas somos nós aqui. E aí, o que nós vamos fazer? É conversar, falar estourando 2 minutos, 3, e deixar expresso o nosso pensamento, para que possamos ouvir as outras pessoas também, que vão ser, logicamente, vão poder fazer seus pronunciamentos dentro de um limite, que senão já fica uma coisa cansativa. Ninguém aguentou mais o voto desse... Mas abriu divergência, Paulo Marinho. Não, mas a divergência você abre, mas não pode ser tão longa, até porque
você tem que ser um camarada apreciativo. O que acontece, rapaz? Você começando a falar, abriu divergência. Mas daqui a pouco, eu aprendi uma coisa com o professor Alcir. Quando você está falando para uma determinada tipo de plateia, você vai ser fiscal de você mesmo. Você vai olhar, você vai ouvir, e aí você vai ouviu ali, ficou caladinho e acabou. Agora, daqui a pouco você vai falar. Aí falou também. Agora, você sente desinteresse da pessoa quando você está falando, que ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, coçar a cabeça, olhar para um lado, olhar para o outro, se espreguiçar. É sinal que você não está agradando. Aí, isso tem, no rádio tem muito isso. O Anselmo tem isso. Falou, Anselmo, pô, me corrigi aí. O Anselmo falou. Aí, o doutor Leonardo, Paulo Afonso Cunha fala pelos cotovelos. Você está entendendo? E aí tem que ter essa situação. É uma coisa simples e rasteira. Entendeu? Na verdade, tem que ter filtro. Daí eu não concordo. De educação e saúde, que ninguém fala nesse binômio aí. E aí é que vai resolver tudo. Vai resolver tudo. Dá licença, bom dia, boa tarde. Você está entendendo? A saúde, como vai? Eu vou ao posto de saúde ali, que eu estou sentindo uma dor aqui. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ter educação. Se não tiver educação, as coisas aí vão desandar. E faz igual aquela do Flávio Dino com aquele Flávio Bolsonaro. Se meteram numa discussão tão forte que aí, quando a discussão foi foi acirrada, e ele aí discutindo com o Flávio Dino, um camarada inteligente, você não pode esconder isso, porque é um camarada que já passou por diversos patamares da política, aí você ouve, aí o camarada briga vai discutir com o Dino. Você tem que ter muita propriedade para falar com o Dino, porque ele tem resposta para tudo. Aí o que aconteceu? Saiu na Folha de São Paulo isso. No estado de São Paulo também. Ele aí se perdeu e disse, Dino, quer saber de uma coisa? Vai tomando aquele dia. Aí o Dino virou e falou assim, olha, meu filho, para você é um prazer, para mim é um sacrifício desgraçado. Olha que olha. Mentira, mentiroso. É impressionante sobre isso, entendeu? Mentiroso esse Dino. Você acha que ele é mentiroso, mas eu acho que ele, culturalmente, ele é um camarada que está acima da média em termos de se falar, de estar aberto ao diálogo. Eu acho que isso é importante, que faz parte da educação. Entendeu? Não se dizer só que ele é mentiroso. Você vai ter que provar que ele é mentiroso. Você está entendendo? A educação abre portas. Olha que garoto bom, eu gostaria de ter um filho desse. Não é não? A educação abre porta. Eu nunca tinha ouvido isso. Você tinha ouvido isso, doutor Leonardo? Que garoto bonitinho. Abre essa porta que eu quero entrar. Rapaz, eu realmente acho que a educação é um vetor, Paulo Marinho, de transformação. Mas, por exemplo, como você motivar hoje, dentro do universo de uma sociedade do conhecimento, onde o conhecimento está tão disponível através da internet, da Wikipédia, dos cursos online, por exemplo. Eu acho que é uma transformação da própria método educacional. Por exemplo, no Brasil a gente tem ainda os resquícios do chamado tomismo, que é o método criado por São Tomás de Aquino,
em 1235, em Paris, e houve uma evolução do método pedagógico, e o Piaget e outros teóricos da pedagogia que fizeram com que houvesse um questionamento, né? Hoje, nós falamos muito do ensino telepresencial, que é a evolução, por exemplo, da educação não vai mais ter esse elemento convívio, né? Hoje, muitos pais optam por uma educação à distância e há uma parcela significativa dos educadores que dizem que isso é uma tendência realmente que veio para ficar. Mas eu lhe pergunto, será que num país onde esse elemento da cultura, né, se sobrepõe à educação, como no Brasil, a gente vai conseguir transformar o país só com a educação? Para mim, eu acho que é difícil. Você acha que Porque não? a cultura, o Albert Einstein disse que não. O Albert Einstein disse o seguinte: é mais fácil descobrir a forma de você partir um átomo, como ele fez com a teoria da relatividade, do que você partir um paradigma, uma cultura, um pensamento, né? Então, eu acho que o problema, o cerne da sociedade brasileira está nesse pensamento racista, machista, muitas vezes patrimonialista. Então, a gente tem, antes da própria questão da educação, um fator da cultura, na minha avaliação, que ela não consegue se sobrepor simplesmente pela educação. Você transforma, mas tem uma limitação em razão das características de formação histórica da nossa sociedade. Isso também foi corroborado por outros, o professor Florestan Fernandes, que é aquele patrono lá da Sim. sociologia da USP, né? Será que E eles têm essa ideia de que esse fator cultural, ele muitas vezes se sobrepõe até do fator educacional, porque o Brasil tem muita essa característica de ser um país formado por uma elite que se vê que não está nem aí para o povo, né? eu acho que isso aí é um grande erro, porque a educação faz parte, ela entra em qualquer lugar. Qualquer lugar. O Einstein que me Desculpa. tomar aqui a caipirinha conosco aqui, muitas ancestrais aqui, mas olha, a educação você não pode chutar. A educação, Não. você está entendendo? É uma coisa que merece uma reflexão. Como é que você vai chutar? Ó? Vamos lá na casa do Einstein, lá, e dar um bico no portão da casa dele. Entendeu? Em nome da educação, peraí, a gente tem que começar a falar sobre isso direito. Né? Eu acho que ou você está se explicando mal, ou... Não, eu estou falando que o fator social se sobrepõe à norma porque a chamada fenomenologia do direito, na realidade, caminha à frente do legislador, do educador, por quê? O fato social se sobrepõe. A base, né? O professor Florestan Fernandes, da USP, que basicamente ele fala, por exemplo, você vai educar uma pessoa que é racista, mas ela vai continuar sendo racista. Você não vai conseguir com a educação, só com a cultura é que você consegue mudar esse paradigma. E era isso que o Einstein dizia, que o paradigma ele não consegue ser alterado somente com a educação. O que ele falava era isso, que ele era judeu e falava dessa dificuldade da gente modificar essa percepção que as pessoas têm, muitas vezes em relação ao mundo, né? O cidadão, ele nasce ignorante. Você, com a educação, transforma ele, mas ele, com um valor cultural, não deixa de ter aquelas crenças. E isso é que, infelizmente, às vezes fazem
com que pessoas que têm uma formação cursiva... Cara, eu tenho um amigo, que eu não vou declinar o nome, que ele é pós-doutor em economia, mas trata a mãe mal, entendeu? Grita com os pais. Ele tem um fator educacional, mas a cultura que ele tem, os valores que ele cultuou desse jovem, não permitiram ele compreender que a importância da família, do que os pais fizeram para que ele pudesse ter atingido esse professor universitário, entendeu? De universidades públicas, é meu amigo, tem um cargo aí importante no governo, é um irmão meu de criação. Mas o fator educacional não incutiu nele esse valor que somente a cultura poderia sobrepor, de ele cultivar uma crença de que não se pode tratar mal os pais, entendeu? Não Sim. se pode... Está na Bíblia, né? É um valor até quase religioso, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Aí, porque a cultura por si só, a educação por si só, não consegue se sobrepor à cultura por conta disso. Porque, infelizmente, em países assim como o Brasil, mais uma vez, tem uma meia dúzia de pessoas que têm essa visão, né? Infelizmente, achar que pode dar tiro no entregador porque ele é preto, porque ele é pobre, entendeu? Achar que ele pode fazer o que quer com as pessoas, entendeu? Então, isso, infelizmente, é um desafio que nós vamos ter que descobrir uma forma de enfrentar. Descobrir essa forma de enfrentar é só com educação. Eu não vejo outro lado que não seja educação. Você vai dar um tiro na pessoa, já é um poder de uma violência tão grande. Você não sai daqui abrindo fogo contra ninguém. A educação é que vai resolver. E a saúde também, entendeu, doutor Leonardo? Nós falamos aqui, uma ouvinte do programa aqui, dona Lenora, que mora aqui na Praia do Flamengo, ela está concordando aqui, mas ela até achou esse exemplo que você deu sobre o Einstein. Eu acho que... Será que ele falou com o Einstein mesmo sobre isso? Será que ele... Pode, isso? pergunta para o Google. Não, tudo bem, vai perguntar para o Google, mas é uma... Google responde. O Google e a Siri, aquela Siri também do... Quer ver? Eu vou pegar o outro celular aqui e vou transcrever em verbos o que o Einstein falou. Eu tenho o Einstein sobre o átomo e a cultura. Não, a cultura... Vou ver aqui em verbos aqui. Eu não vejo hoje, doutor Leonardo, a nossa situação como está, eu não vejo, não pode sair nem 1 milímetro da educação e da saúde. É isso que nós estamos lutando. Deixa o Einstein para lá, chama ele para tomar uma caipirinha aqui na Lapa. Você está entendendo? Não vai ter tempo louco para falar sobre Einstein. E tem aqui, você chega aí nessas comunidades aí, perguntar quem foi Einstein, eles não sabem. Você está entendendo? Nós estamos aqui, logicamente, o programa... Sabe o que o Einstein falou? Ele falou aqui, é mais fácil desintegrar um átomo com um preconceito. Ele falou aqui, Você está levando a situação para um outro lado? Foi o Einstein, não fui eu, não. Não, parece que é vantajoso para você manter esse tipo de briga, de burdoada, educação e saúde. Vamos lutar por isso. A outra que está ligando aqui, da Rua Bento Lisboa, a dona Marisa, está ligando aqui falando sobre isso. Você não vai querer... os ouvintes sentem isso. E é isso que eles querem. Ninguém está em casa. Você está em casa, está na tua casa muito bem, aí bomba. Estou aqui no escritório. Não, aí solta uma bomba aí no escritório, aí daqui a pouco a TV Globo destruíram,
entendeu? Não pode ter isso, não. Vamos falar de educação e cultura, educação e saúde. Se não falar sobre isso, mas tem que ser batido mesmo, até você largar esse lado de Lula, Bolsonaro, essa situação toda aí. E o visto? O Lula vai falar lá na ONU? Eu não quero saber se Lula vai falar na ONU, eu quero saber... Não, mas tem visto ele? Lá é educação e cultura, educação e saúde. Não estamos falando nada disso mais. Já estamos há 2 minutos de programa aqui. A dona Tamires, que mora aqui na Silveira Martins, esse doutor Leonardo, ele é sempre do contra. É assim mesmo, ele é o gordinho do Bolsonaro. Foi pedir seu voto. Paulo Marinho, o ministro da Saúde não vai poder ir na ONU. E o ministro da Cultura também não. E nem o ministro da Justiça, porque o Trump cortou o visto deles. Olha que loucura. E a gente quer ajudar a educação e a cultura. E o Trump não deixa eles entrarem na ONU? Como é que faz? Estão chutando a educação e a saúde. Você está entendendo? Não, mas o Alexandre Padilha, o Trump mandou avisar que não vai poder entrar nos Estados Unidos. A ignorância ultrapassando a educação. É impressionante. Não, mas não é ignorância, é porque ele acha que o Brasil está querendo... são pontos de vista. Não é? Peraí, doutor Leonardo, vamos dar um pouco de credibilidade para a educação e a saúde. Vamos fazer isso? Não, mas eles estão fazendo isso, estão vetando a participação do ministro da Saúde e vetando a participação do ministro da Cultura e o ministro da Justiça lá na Assembleia Geral da ONU, que vai ser segunda-feira, dia 22. Eles não podem entrar lá, não. Não podem entrar, né? Que vergonhoso. Não. Entendeu? Que vergonhoso. Entendeu? Não. É uma coisa de... Por que isso? Por que isso? Você não sabe por quê, Paulo Marinho? A questão é se... Ô, Paulo Marinho, deixa eu só dar uma palavrinha, por gentileza. A questão aqui é debater, não isso, mas vamos mudar de assunto, porque o público não está mais... A gente começou no assunto, não está chegando a lugar nenhum. O debate Sim. É gostoso? O debate é bom? Mas quem está fazendo aqui não é debater. É 2 pontos de vista, cada um defendendo o seu, são os egos de cada um, e o público que está do outro lado, cadê? Como é que a gente pensa nele? O doutor Leonardo chega nessas posições dele e que ele quer... A dona Tamires está falando, ele quer confusão. Ele quer confusão. Então, deixa ele lá com a confusão dele. A dona Tamires... Quem impediu o visto foi o Trump. Eu que sou o culpado. Meu Deus. A dona, ela está falando aqui ainda, eu estou comendo meu franguinho aqui, a parmegiana, pode dar por coisa. Ela está comendo, dona Tamires está comendo o frango parmegiano, fica brincando. Meu Deus. Caraca, que negócio. Vamos desestimulá-lo aos poucos, mas com saúde e educação. Doutor, já são 12:00. Nós estamos terminando o programa 100% Educação. Quero mandar um abraço para o nosso Anselmo Góes. Iria participar aí, o grande Anselmo Góes, para o doutor Ciro Darlan. E também a partir o Merval Pereira, rapaz. Olha. Paulo Marinho, eu poderia mandar um abraço aqui de uma pessoa que eu até tinha convidado para que participasse do programa no dia de ontem, não pôde, hoje, chama-se Gustavo Moraes. É chamado Gustavo Pai de 5. Ele é um negro que conta a história que não contaram sobre... Não, a história sobre os negros que não lhe contaram. Tem nas redes sociais, é um rapaz de Campo Grande, entendeu? E tem um trabalho muito, muito, muito acessado nas redes sociais, recontando a história dos negros que não lhe contaram. E eu tinha feito, em nome do programa 100% da Educação, um convite para ele participar aqui. Tá certo. Aí, eu vou mandar um abraço lá para o... Manda o Gustavo
Moraes, dá um pulinho aqui, referência ao vivo, mas se quiser, ele entra por live também, se você tiver o telefone dele. Nós botamos um link para ele possa participar amanhã do programa 100% Educação. Eu vou lhe mandar o contato dele para que você envie o contato, que vai ser um prazer. Você vai gostar muito de falar com o Gustavo, pai de 5, que ele tem 5 filhos, e ele começou esse trabalho porque ele queria ensinar para os filhos dele que o negro não é só escravizado, não é só ladrão, não é só coisa... O negro tem muita história boa. Então, um cara que pudesse ser entrevistado por você, eu queria ficar só assistindo você, conversando com ele, e vou depois mandar o contato dele. É um boa que nós temos aqui, nós somos, eu sou afrodescendente, ele é afrodescendente, você é afrodescendente, o Fábio Rios é espanhol, e aí o que acontece? Eu sou o contrário de você, eu sou branco. Não, peraí. E não sou racista. Não, aí eu não gostaria de ter um filho desse, mesmo. Coisinha fofa, garotinho, bonitinho. Mas continuemos, doutor Paulo Marinho, por gentileza. Ai. Eu gostaria só de colocar aquele relembranças, porque a dona Tamires aqui está pedindo para colocar o relembrança e vamos encerrar o programa 100% Educação desta terça-feira, 16 de setembro de 2025. Como é que já está chegando? Então, passamos da metade do mês de setembro. Papai Noel já está entrando em ação. Não, tá aí demais. Vamos lá, para a alegria da nossa ouvinte e dos nossos ouvintes, vamos lá. Balança, mas não cai. Que coisa bonita, que abertura. Balança, mas não cai. Lembra dessa, doutor? Lembra dessa? Lembra dela, doutor Leonardo? Ele congelou. Eu só estou vendo a cara dele, mas eu acho que ele caiu. Então, bota as 3 dessa, aquelas 3. E finaliza ou você volta para falar alguma coisa? Não, aí eu já saio uma boa. É só para colocar aquelas 3 que a dona Tamires pediu aqui agora. Vou botar, mas essa do balanço a dona Tamires adorou. Foi no meu tempo. Mas essas 3 gravações que nós temos aqui do Mauro Cid, e que foi ajudante de ordem do Bolsonaro, temos a resposta que o Brizola teve em 1983, alcançou um período dentro do Jornal Nacional, obrigou a TV Globo a falar tudo. Está aí já? Já está na linha, já? Está tudo na linha aqui. Então. E vamos finalizar com a abertura do... Como é que é o nome? Do show do Antônio Carlos. Tem um show do Antônio Carlos e vai sair também também primeiro o desabafo do Mauro Cid, a leitura do Jornal Nacional do Brizola e o Brochá. E, na sequência, a abertura do show do Antônio Carlos da Rádio Tupi. Tá aí. E, para terminar com chave de ouro, a Mona Lisa falando dos nossos apoiadores, que o programa é de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. O filho que não gostaria. O pai que não gostaria. Até amanhã. Tchau.
Quem mais se fudeu foi eu. Quero mandar um Quem mais perdeu coisa foi eu. Quero mandar um abraço para a Domênica, lá da Vigilância Sanitária. Ela que nos atendeu muito bem ontem, lá, um pedido nosso, lá na Vigilância Sanitária, na Rua do Lavradio. E daqui a pouco eu estou chegando aí, junto com o nosso Fernando Jorge. Estamos chegando aí na Rua do Lavradio. Ela organizou, que pessoa simpática, a Domênica, né? Foi uma coisa muito boa. E cada dia mais que você consegue ter umas amigas, ou consegue ter uma pessoa próxima a você, do quilate da Domênica, é uma coisa muito próspera, né? É o que faz a vida, a gente crescer na vida. 12h08 no Rio de Janeiro. Voltamos amanhã a um programa 100% Educação, cuja titularidade é do professor Armando Pinheiro Guimarães. A dona Tomires, né? Ela vai ouvir agora o programa e pediu para que colocasse essa relembrança aqui no programa 100% Educação. Vamos lá. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pensa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porras, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina. Eu estou em